Boa tarde, meu nome é Ícaro Felipe Santiago Galindo, eu sou aluno de Educação Ambiental do Polo Recife. Estou trazendo meu artigo que eu trabalhei sobre a questão do racismo ambiental e eu acho que ele conversa com os temas que foram propostos pelo o módulo e pela segunda VA, artigo que se chama Colonialidade, Racismo e Exclusão, uma análise crítica do impacto ambiental histórico em Nova Descoberta, Recife, e foi apresentado no seminário junto à cátedra Manuel Corrêa de Andrade, na UFRPE, no ano passado. E aí eu parto e fundamento meu artigo a partir de que não estamos falando apenas de problemas ambientais e problemas ambientais isolados, e sim nem de que desigualdades sociais têm sido desconectadas da história, mas que o racismo ambiental é, antes de tudo, um fenômeno histórico, estrutural e profundamente enraizado na formação social brasileira, sobretudo na cidade. Também revela como determinados grupos sociais, que majoritariamente são negros, pobres e periféricos, são sistematicamente empurrados para territórios marcados pelo risco, pela ausência de infraestrutura e pela negligência do poder. Também trabalho com o conceito de racismo ambiental, que foi formulado por Selene Herculano no livro Racismo Ambiental. No final vou mostrar a bibliografia que trabalhei, que nos ajuda a entender que os impactos ambientais negativos não são distribuídos de forma aleatória na sociedade. Ao contrário, ele segue uma lógica racial e de classe muito bem definida, onde comunidades negras empobrecidas tendem a viver próxima a lixões, encostas, áreas alagadiças, regiões sem saneamento básico ou altamente expostas a deslizamentos e enchentes. E isso não acontece por acaso, né? Mas como resultado direto de políticas urbanas excludentes e de uma longa herança colonial que estrutura quem tem direito à cidade e quem é empurrado para suas margens. Peguei como objeto de estudo o bairro de Nova Descoberta, em Recife, e aí no meu artigo eu tento mostrar isso, como a ocupação dos morros está diretamente ligada à exclusão histórica das populações pobres e racializadas. Desde o período colonial, aí eu peguei Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que trabalha como a cidade foi organizada, a partir de uma lógica que já privilegiava determinados grupos sociais, enquanto outros eram relegados aos espaços considerados indesejáveis. Essa dinâmica também se intensifica após a abolição da escravidão, quando pessoas negras libertas, sem acesso à terra, à moradia digna ou a políticas públicas passaram a ocupar áreas em risco, como encostas e morros. Também entro e tento trabalhar o conceito de colonialidade do poder, que foi desenvolvido por Aníbal Quijano, porque para mim ajuda a entender e compreender que mesmo após o fim formal do colonialismo, as hierarquias raciais e sociais construídas nesse período continuaram operando. No espaço urbano, isso se manifesta na forma como a cidade é planejada, ou não, para determinados corpos ocuparem. E no caso de Nova Descoberta, essa colonialidade se expressa na precariedade da infraestrutura, na ausência em muitas regiões daqui do bairro de saneamento adequado, na exposição constante a desastres ambientais e na falta de respostas eficazes do Estado diante de tragédias como ocorridas em 2022. Tento relacionar isso com o racismo ambiental com a cidadania, porque acredito que é impossível não perceber a ausência da cidadania ou quando a cidadania é profundamente desigual em nosso Estado. Há quem de fato o Estado garante o direito à moradia segura, ao saneamento, à mobilidade urbana e à proteção ambiental. E em quais bairros centrais, há áreas valorizadas, estes direitos tendem a ser assegurados. Já nas áreas do morro, o que se observa é uma cidadania incompleta, fragilizada e muitas vezes negada. Essa negação da cidadania também pode ser pensada a partir de uma biopolítica, no sentido até mesmo Foucaultiano, pois o Estado decide, mesmo que indiretamente, quais vidas podem ser protegidas e quais podem ser expostas ao risco. Dessa forma, eu entrelaço que o racismo ambiental atua como um mecanismo que naturaliza a morte, o adoecimento e a precarização da vida de determinadas populações. A gente sente, por exemplo, voltando um pouco mais atrás, de 1966, e aos deslizamentos recentes, como citei em 2022, com base de dados na Prefeitura do Recife, em estudos como utilizei Scott e quadros, também vou mostrar a bibliografia, falar da bibliografia depois, não são apenas desastres naturais, mas são eventos profundamente sociais e políticos.
Eles escancaram quem são os corpos mais vulneráveis e quais são os territórios que são historicamente abandonados pelo poder público. Nessa parte eu tentei expor, né, na minha busca no artigo, para deixar claro que o racismo ambiental não é apenas um conceito abstrato, mas um conceito real. E ele está inscrito no território, na pele e na história e na vida cotidiana da população que mora nos subúrbios e na periferia do Recife, articulando colonialidade, cidadania desigual e gestão de vida e morte, mostrando que o meio ambiente também é um campo de disputa política e racial. Vou dando continuidade, né? Eu trabalho também as relações diretas entre cor e pele, da ocupação do solo e da produção das desigualdades socioambientais, porque é nesse ponto que o racismo ambiental se torna ainda mais visível e concreto. Utilizando o mapa da cidade, como indica, por exemplo, Milton Santos e Roberto Lobato Correia, dois geógrafos que eu utilizei para a questão da ocupação dos espaços, percebemos que o espaço urbano não é neutro. Ele é produzido socialmente e reflete de forma bastante explícita as hierarquias de classe e raça que estruturam a sociedade brasileira. As áreas mais valorizadas são as áreas planas, próximas ao litoral e dotadas de infraestrutura adequada, enquanto que são essas áreas que as elites ocupam, enquanto os morros, encostas e áreas habitavelmente frágeis passaram a ser majoritariamente ocupadas por populações negras e pobres. No caso de Nova Descoberta, que foi o meu recorte, essa relação entre cor e pele e ocupação do território não pode ser ignorada. No artigo eu trabalhei que a expansão urbana do Recife empurrou os grupos, né, socialmente marginalizados para regiões de risco, consolidando uma segregação espacial que também é racial. Essa lógica se fortalece ao longo do século XX, especialmente com o crescimento demográfico acelerado, a migração rural-urbana e a ausência de políticas habitacionais inclusivas. Utilizando também novamente Roberto Lobato Correia, o espaço urbano é resultado de decisões políticas e econômicas, e essas decisões quase sempre privilegiam determinados grupos em detrimento de outros. Voltando a utilizar o mestre Milton Santos, ele fala que também contribui para o artigo para mostrar como de forma decisiva essa análise afirmar que o espaço é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Isso significa que a precariedade enfrentada, por exemplo, quando eu faço o recorte de Nova Descoberta Recife, não é fruto de uma escolha individual ou de um uso inadequado do solo, como muitas vezes se tenta justificar, mas sim resultado de uma reação histórica do Estado que negligencia certos territórios. A ausência de saneamento básico, a urbanização desordenada e a falta de investimentos estruturais são expressões claras dessa desigualdade espacial, e quando cruzamos então com esses dados com o recorte racial, percebemos que quem mais sofre com essas ausências são os corpos negros e periféricos. E é nesse ponto que o conceito de racismo ambiental, que eu também trabalhei no começo de Celino Herculano, se articula, acho que de maneira direta com a biopolítica. Ao permitir que determinadas populações vivam em áreas sujeitas a deslizamentos, enchentes e outros desastres ambientais, o Estado exerce uma gestão desigual. Algumas vidas são protegidas, outras são constantemente expostas ao risco. Essa seletividade revela uma lógica que a biopolítica define quais grupos são considerados plenamente cidadãos e quais permanecem em uma zona de abandono estrutural. Quando pegamos o caso, por exemplo, de Nova Descoberta e comparamos com um bairro próximo, como Casa Forte, vemos o quão distantes estão. Apesar de estarem próximos em termos de distância, vemos a distância na questão da política e na questão de como bairros tão próximos sofrem com desastres como chuva e ausência de resposta eficaz e permanente do Estado. Dialogo novamente com Aníbal Quijano para mostrar que essa dinâmica não é apenas econômica, mas profundamente racializada e fruto de uma colonialidade. Essa colonialidade que organiza o mundo a partir de classificações raciais e que continua operando na contemporaneidade. No espaço urbano, isso se traduz na naturalização da presença de populações negras em áreas degradadas e na criminalização dessas mesmas populações quando reivindicam direitos. A ocupação do morro passa a ser vista como um problema, e não como um resultado direto de um processo histórico de exclusão. Esse olhar para a Nova Descoberta, a partir dessa perspectiva, também eu me baseei em Thompson, com a história vista de baixo. E aí eu me inspirei nele para trabalhar essas comunidades que são invisibilizadas e não são apenas vítimas passivas desse processo. Elas também constroem estratégias de sobrevivência, rede de solidariedade e forma de resistência cotidiana diante da negligência do poder público. Essa resistência, que é muitas vezes invisibilizada, como falei, também faz parte da história do território.
Utilizei Walter Benjamin para nos lembrar que contar a história a contrapelo é justamente revelar essa experiência silenciada. É mostrar que é como uma outra versão da história, uma história escondida e que deve ser contada a partir dessas vidas que persistem a resistir, mesmo com a violência estrutural e histórica sobre esse ambiente. Então, assim, quando falamos de racismo ambiental, novamente, que é o tema principal, estamos falando de um processo que conecta passado e presente, corpo e território, raça e espaço. E em Nova Descoberta, isso não é uma exceção, mas um exemplo para mim que é concreto de como a cidade recifense brasileira continua sendo produzidas a partir da exclusão. E entender essa relação é fundamental para pensar políticas públicas que não apenas vão remediar os desastres, mas que enfrentem as causas naturais e estruturais desse problema. Porque eu acredito que é um processo histórico que não foi construído do dia para a noite e que é necessário visibilizá-los e estudar caso a caso e suas particularidades. E aí, dando continuidade ao processo, e articulando também com dados históricos, também articulando com objetos de pesquisa, com dados do IBGE, com mapas da Prefeitura do Recife, articulo que essa forma existe aí uma forma contínua que afeta a Nova Descoberta com falta de políticas públicas e segregação. A Scott Quadros trabalha, por exemplo, a questão da enchente, que foi um quadro que atingiu bastante a região e foi devastadora para essas populações que viviam em áreas de morro, como por exemplo na Várzea, onde já havia uma precariedade estrutural. E como resposta, o poder público criou as unidades residenciais para abrigar desabrigados. Mas essas medidas, em vez de resolver os problemas, acabaram aprofundando a vulnerabilidade socioambiental, pois muitas dessas unidades foram construídas em áreas igualmente frágeis ou próximas a encostas. Ou seja, a política pública não rompeu com a lógica de risco, ela apenas se reorganizou espacialmente. E eu trouxe esse recorte e essa experiência para mostrar que não é somente necessário ter políticas públicas, tem que ter políticas públicas adequadas e efetivas para a população. Não só uma questão de moradia para não colocar novamente em área de risco, mas também para que essa população ela tenha como subsistir e quando forem realocadas, elas estejam próximas de sua área de trabalho, das fontes de capital que elas conseguiram ter para a sua sobrevivência, porque não é somente transferência da população, é necessário pensar no lado humano. Eu também trago outro exemplo, que foram os deslizamentos ocorrendo em 2022, que ocorreram e voltaram a expor a fragilidade da infraestrutura urbana nas áreas do Morro e Recife. Esses eventos climáticos extremos intensificados pelas mudanças climáticas que atingiram de forma desproporcional bairros periféricos e Nova Descoberta estava no meio. E mais uma vez, quem perdeu as casas, os bens e as vidas foram majoritariamente famílias negras e pobres. Isso também reforça a análise de que o racismo ambiental se expressa justamente nas repetições dos impactos sobre os mesmos territórios e corpos, revelando uma política que negligencia continuamente essas pessoas. E isso é interessante, porque não acontece só uma vez, acontece várias e várias vezes e continua acontecendo. Também trouxe dados apresentados por Alheiros, que também foram mobilizados para construir esse artigo, que mostra que 33% da população do Recife vive em área de morros, concentrando-se principalmente nas camadas mais pobres da sociedade. Esse dado que não pode ser analisado isoladamente, ao meu ver, ele precisa ser compreendido à luz da história da ocupação urbana e das escolhas políticas que definiram onde investir e onde abandonar. E que a ausência de investimentos em determinadas áreas não é fruto do acaso, mas resultado de uma lógica que privilegia os espaços inseridos no circuito econômico que é dominante, deixando as periferias à margem do desenvolvimento humano. A lei também aponta que 80% dessas populações que vivem em área de morro são populações negras. No artigo também destaca a falta de saneamento básico, ainda existe um acesso precário à saúde, a ausência de políticas ambientais realmente eficazes, as formas cotidianas de violência ambiental. E essas condições não só geram morte direta pelos impactos naturais, mas também pode gerar adoecimento, insegurança alimentar, até mesmo psicológica, com o risco constante de que algo possa acontecer, o que configura uma gestão desigual da vida. E uma noção de que essa biopolítica do Estado ela escolhe alguns membros e outros não.
E ao Estado ao não garantir essas condições mínimas de vida digna, ele atua também como um agente ativo na produção dessas desigualdades, ainda que muitas vezes ele pareça agir de forma indireta. Ao meu ver, é uma construção histórica e racial da história do Recife segregar esse povo. E aí, nesse sentido, o conceito de patrimônio territorial, que foi desenvolvido, utilizei Everaldo Costa, é fundamental para compreender que Nova Descoberta não é apenas um espaço de carência, mas também de pertencimento, memória e identidade. As comunidades constroem laços profundos com o território, mesmo diante da precarização. E ignorar esse vínculo que as pessoas têm na região, como muitas políticas públicas fazem ao separarem ou criarem definições e mapas que não correspondem à realidade, significa aprofundar ainda mais a exclusão. O racismo ambiental também se manifesta quando o projeto de remoção e requalificação urbana desconsidera a história e a cultura desses moradores, tratando o território apenas como um problema a ser eliminado. Trabalho essas questões porque eu acredito que são importantes para compreender como todos esses temas estão relacionados e interligados. E ao longo dessa exposição, do artigo, eu tentei demonstrar como o racismo ambiental não é um conceito isolado, né? Ele articula, ele conversa com vários eixos, mas é um eixo fundamental para entender a ocupação urbana no Recife, articulando colonialidade, cidadania, desigualdade, biopolítica e território, e revelando que a luta por justiça ambiental é, acima de tudo, uma luta pelo direito à vida, memória e à cidade. E pensar em uma nova forma, sobre novas perspectivas, sobre o papel do Estado, sobre o papel histórico do Estado, sobre políticas públicas e da própria produção do espaço urbano, apontando para a urgência de um projeto de cidadania que seja realmente inclusivo e que esteja atento e escutando os moradores da região. No artigo eu trabalhei alguns autores que eu vou trazer aqui. Trouxe Walter Benjamin sobre o conceito de história. Também trabalhei com Roberto Lobato Correia com o espaço urbano. Trouxe Everaldo Batista da Costa com patrimônio territorial, identidade, cultura e desenvolvimento. Trabalhei no comecinho com Gilberto Freire, com Casagrande Senzara, formação da família brasileira sob o regime da política patriarcal. Selene Herculano com racismo ambiental, o que é isso? Aníbal Quijano com colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. Milton Santos, a natureza do espaço, técnica e tempo, razão e emoção. Thompson, né, com a história vista de baixo e a formação da classe operária inglesa. Russell Scott e Marion Quadros com desastres naturais e vulnerabilidade socioambiental no Recife. E Maria Alheiro com ocupação dos morros e riscos ambientais de Recife. E também com o site do IBGE e o site da Prefeitura do Recife, que tem mapas e apontam dados para a região. Pronto, trouxe um pouco do meu trabalho pessoal, um artigo que já foi produzido e exposto, que eu acho que relaciona com o que foi trabalhado no módulo de Educação Ambiental 2. E espero ter trazendo um pouco do que foi trabalhado e correlacionando temas, eixos que eu acho que são fundamentais para a compreensão e minha formação tanto em história como a formação humana e a compreensão da formação histórica do Recife, principalmente nas periferias que ainda são tão segregadas. Obrigado.